Olá, bom dia, bem-vindos a esta sessão sobre Power BI, Power Platform e Inteligência Artificial. O meu nome é Rui Quintino, eu trabalho na DevScope, somos um parceiro Microsoft especializado nas áreas de dados, integração, colaboração e também inteligência artificial. Atualmente ajudo equipas e clientes a tirarem partido destas novas tecnologias de inteligência artificial, seja numa ótica de desenvolver de raiz, adaptar, ou mesmo, que é mais o cenário que vamos ver hoje, simplesmente reusar componentes já disponíveis. Ora bem, para esta sessão, obviamente vamos falar de Power BI, é uma plataforma incontornável hoje em dia para análise de dados. Não vamos fazer um deep dive de Power BI, não vamos fazer uma introdução de Power BI, vou assumir aqui já algum conhecimento da vossa parte. Vamos ver principalmente como é que podemos tirar partido de funcionalidades de toda a Power Platform, além do Power BI, em particular de vários recursos de inteligência artificial, para levar o Power BI, que já é uma plataforma espetacular só por si, mas levar o Power BI muito mais além. Portanto, esse é o objetivo. Só que um breve disclaimer para tranquilizar aqui também as nossas equipas de implementação. Conhecem todas as boas práticas, eu sou capaz de atropelar aqui uma outra boa prática. O meu foco é muito mais explorar o potencial, que é o que eu quero mostrar-vos, de implementação destas ferramentas, e portanto a implementação depois, bem feita, obviamente deixo com vocês e com os meus colegas aqui na DevScope. Fica o disclaimer, porque estamos a trabalhar em ferramentas no-code e low-code, mas mesmo assim é possível dar tiros nos pés, ok? Só para perceberem, é mais rápido, tem essa vantagem. Muito bem. Ora, sobre o Power BI, para quem não conhece o Power BI, a visão ultra rápida é uma solução de Business Intelligence, BI, desde o Self-Service, BI, até o Enterprise, BI, não há limites para esta solução, e é uma solução que permite tirar em máximo partido e valor dos vossos dados. Uma parte, embora seja tida como uma solução de BI, eu também a recomendo para equipas de Data Science, Analítica Avançada e Inteligência Artificial. Power BI permite uma gestão e tratamento de dados muito rápida. Vocês podem ver visualmente, podem praticamente fazer todas as transformações que precisam dos vossos dados. A modelação depois semântica dos modelos analíticos é muito semelhante, muito produtiva, muito visual. Podem fazer isto numa ferramenta gratuita, que é o Power BI Desktop. Já agora que tem updates mensais, todos os meses saem novas funcionalidades. Muito interessante, uma ferramenta mandatória para quem trabalha com dados. Depois de feita a preparação dos dados e criados modelos semânticos, podem também, com a mesma produtividade e através de drag and drop, ou mesmo linguagem natural, criar os vossos relatórios, dashboards, disponibilizá-los em qualquer plataforma, seja web, mobile. Também tem uma versão que corre on-prem. E já agora, relativamente aos dados, obviamente podem usar dados on-prem, dados na cloud, portanto não há nenhum tipo de limite nessa componente. Em termos de colaboração, o Power BI também é muito forte, tem uma integração excelente com tudo que é a plataforma Power Platform, obviamente, Office 365, a Azure tem funcionalidades de colaboração como partilha, alertas, uma estrutura de permissões que é extremamente flexível, muito seguro, tem cada vez também mais funcionalidades, aqui outra parte de inteligência artificial embedida, portanto modelos de machine learning embebidos que podem usar para variados fins. Além do tratamento interno dos dados e do acesso interno, para equipas que tenham a necessidade e que tenham dados que queiram publicar, o Power BI tem suporte também para isso, gratuitamente, sem necessidade de configuração de qualquer servidor web. Este é um caso recente que eu acho muito interessante para o observador.
na plataforma Covid Insights, que é toda baseada em Power BI, portanto podem aceder à página e experimentar, e também pode ser um ponto de partida para quem por alguma razão não pode já instalar o Power BI ou aceder. Novamente podem começar com versões gratuitas, podem usar dashboards online, porque cada vez há mais dashboards e plataformas públicas onde podem ver o que é que o Power BI permite fazer com os vossos dados. Por último, só uma chamada para a comunidade Power BI Portugal. Têm sido feitas muitas sessões muito interessantes, dicas, use cases. Portanto, registrem-se, acompanhem-se, querem saber mais sobre o Power BI e manterem-se constantemente atualizados das novidades, que é bem necessário para quem trabalha com o Power BI. Registrem-se e acompanhem a comunidade, vão ver que não se vão arrepender. Então, o Power BI não está sozinho e faz parte de algo maior, que é a Power Platform. A Power Platform é uma plataforma low code, no code, e eu acho que podem assumir para o resto da sessão que vamos estar sempre neste mindset low code, no code, porque senão torna-se repetitivo e portanto vou assumir isso a partir daqui. A Power Platform é uma plataforma que vos permite implementar soluções digitais de forma rápida e segura e com o fim de otimizar e automatizar processos. Esta questão de low code é importante principalmente pela capacidade de adaptação que vos traz, redução de custos, de tempo e de dores de cabeça. Então o Power BI é acompanhado na Power Platform das Power Apps, do Power Automate, do novo Power Virtual Agents. Depois há aqui 3 componentes transversais muito importantes, que são os conectores de dados, o Builder de AI, de inteligência artificial, e o Common Data Service. Os Power Apps são uma ferramenta visual para desenvolvimento e deployment de apps e dão capacidade a qualquer pessoa, desde utilizadores de negócio até developers, citizen developers, conceito agora que se fala bastante, mas mesmo developers já com experiência podem encontrar nas Power Apps uma ferramenta muito produtiva. O desenvolvimento é tudo feito visualmente e algo importante que eu não sei se a maioria das pessoas tem noção é a velocidade e a rapidez e a facilidade com qualquer pessoa dentro da organização pode publicar uma app em minutos ou algumas horas, mas o bare bones e mesmo em minutos conseguem, e que está disponível logo nos smartphones dos colaboradores da empresa, não tem que passar por nenhum processo de aprovação no marketplace ou algum tipo de detalhes técnicos, não. É publicar como publica um relatório Power BI, e portanto é algo a ter em mente. E funciona para as várias plataformas, obviamente, e também integrado em web e plataformas como o Teams. Outra ferramenta que vamos ver hoje é o Power Automate. Se o Power Apps serve para fazer aplicações, o Power Automate serve para integrar aplicações e serviços, ou seja, modelarmos visualmente fluxos que podem usar inputs e outputs de várias aplicações e serviços diferentes, inclusive alguns que podem ser interações de user interface com aplicações, por vezes aplicações Win32 mais antigas. O Power Automate permite fazer isso. Vamos ver aqui hoje alguns casos de integração interessante com o Power BI. Depois o novo Power Virtual Agents, uma plataforma no code também para desenvolvimento de chatbots e uma experiência conversacional com os vossos clientes, que eu acho também é âmbito destes workshops, já agora. Muito rapidamente deixo-vos um bom exemplo de utilização recente destas tecnologias, Power Apps e Power BI, no centro hospitalar de Gaia Espinho, agora recentemente. E a este propósito eu acho que nunca foi tão relevante colocar no terreno, de forma ágil, rápida, estas soluções digitais para estes novos desafios que nós temos pela frente. E em poucos dias, usando estas duas ferramentas, principalmente, foi implementada uma solução de tracking de pacientes Covid, que acabou com a versão em papel, portanto, foi completamente digitalizada, permitiu digitalizar e otimizar todo o processo, desde a introdução de dados, deixámos de ter papéis a circular, obviamente, é tudo feito através de apps, como podem ver,
Os dados depois estão todos digitalizados e recolhidos e com a facilidade de poderem ser explorados e acedidos e atualizados em real time com dashboards Power BI, portanto, criando diversas perspectivas de análise e, além disso, também disponibilização em vários canais de forma segura, autorizada e autenticada através do Teams, que por acaso é um dos meus canais preferidos de entrega de informação hoje em dia, e fica este exemplo, acho que é pertinente. Ok, então avançando para uma parte mais prática, vamos ver aqui um conjunto de cenários e de dicas e funcionalidades que podem explorar do Power Apps e do Power Automate em conjunção com o Power BI. A primeira demo que eu ia mostrar aqui muito rapidamente é o mais básico que vocês podem fazer em termos de Power Apps, é integrar um tile de Power BI dentro de Power Apps. É uma coisa bastante fácil de fazer, portanto vocês partem de um ecrã vazio, pesquisam aqui pelo componente Power BI, cá está ele, o Power BI Tile. Uma nota importante é que previamente já configurei a conexão ao Power BI, portanto já não vou precisar aqui de autenticar. Ele vai me perguntar aqui qual é o workspace que eu quero usar. Vamos usar aqui, pode ser este. Qual é o dashboard? Neste momento só tenho um. Qual é o tile? Podemos escolher aqui. Fechamos. E tenho aqui o meu Power BI. Reparem que ele vai fazer resize automático. E se eu testar aqui no preview do Power Apps, vocês conseguem ver que o tile do Power BI é dinâmico. Se eu clicar inclusive no tile, salto para o relatório respectivo. Isto é o básico dos básicos. Há aqui um truque que às vezes pode não ser muito evidente, que eu vou deixar. Este Power BI na prática o que vocês escolheram foi um URL que está aqui nas Power Apps, que será este tile URL, que vocês conseguem ver aqui. Isto é interessante porque depois vocês podem usar uma funcionalidade que às vezes passa um pouco despercebida no Power BI, que é passar parâmetros pelo URL. Ora, eu vou mudar aqui para o outro ecrã, onde eu já tenho a demo um bocadinho mais avançada. E então o que é que está aqui? Na prática eu inseri dois tiles, à semelhança daquilo que vocês viram anteriormente, mas o tile URL de cada um tem uma ligeira alteração. Vamos ver aqui. URL, está aqui. E na prática o que é que eu acrescentei? Acrescentei esta parte que está aqui final, passando um filtro. Eu neste caso sabia qual era a tabela e o atributo que eu queria filtrar, e liguei este parâmetro que estamos aqui a concatenar de um URL à minha caixa de texto, que podia ser uma drop-down, perfeitamente, aqui usei a caixa de texto para simplificar, ao texto que eu estou a preencher na caixa de texto. Qual é o efeito que isto tem? Reparem que eu tenho aqui um nome, vamos fazer aqui o play, e eu tenho ideia que outro nome podemos usar aqui este, e reparem, cá está, portanto o filtro passa automaticamente para o Power BI e o tile é renderizado, tanto um como o outro, os dois têm esta configuração, é renderizado para esse cenário. Fica a dica, muito fácil de usar. Vem aqui ao tile URL, ok? Outro cenário que podemos ter é fazer exatamente o inverso, ou seja, imaginando que temos o Power BI, portanto há pouco vimos como integrar um tile Power BI dentro de Power Apps, e às vezes no Power BI podemos ter a necessidade de ter interações um pouco mais ricas, daquelas que, por exemplo, os sliders e os parâmetros what if nos dão. Um cenário típico, por exemplo, é o de orçamentação, onde muitas vezes dava jeito que os utilizadores e os colaboradores pudessem inserir determinados valores diretamente no Power BI, e nós podemos usar uma Power App para fazer isso. Então temos um Power App Visual que é suportado no Power BI. Vamos
assinalar. E como é que funciona? Basicamente, nós vamos escolher os campos que nós queremos enviar para a Power App. O Power Apps vai criar automaticamente uma app integrada com este Power BI e depois dentro da Power App podemos fazer o que nós quisermos. Vou-vos mostrar aqui um cenário depois já com alguns extras. Portanto, eu aqui na prática, para permitir a introdução do budget, obviamente vou precisar do campo Employee e do campo, neste caso, a data, vamos pôr apenas o ano, portanto, para permitir uma introdução ao nível de empregado ano. E reparem agora que eu posso escolher escolher uma app que já exista, neste caso eu vou criar uma nova. Dentro do browser, o Power Apps vai abrir uma app já pré-configurada com esta integração montada. Uma coisa que podem reparar aqui, eu tinha três empregados em highlight, que estão aqui, e em princípio são exatamente os três que são passados aqui na Power App. Reparem que o Power BI e o Power Apps já configuraram a integração nesta aplicação. Um ponto também importante a ter em conta é que na prática o Power BI está-nos a enviar literalmente estes dados. Esta app não está ligada ainda a nenhum backend. Ele só configurou aqui uma galeria e se nós virmos aqui os items, cá está a fazer simplesmente a listagem dos items que está a receber no Power BI. Agora, não vamos usar esta app default, vamos voltar aqui a uma app já um pouco mais polida esteticamente, mas grosso modo tem apenas mais alguns ajustes estéticos e outros de integração, muito simples de fazer. É exatamente a mesma app, mas se nós viermos aqui, exatamente temos a mesma integração com o Power BI. Se viermos aqui à nossa galeria, vão reparar, temos aqui um truque adicional, é que nós temos uma conexão feita a uma tabela de SQL Server, neste caso, que é o target, o budget por employee, por ano. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos aproveitar os parâmetros, os dados que nos são passados pelo Power BI, os dois campos que tínhamos selecionado, o employee e o ano, e vamos filtrar a galeria para mostrar da tabela só esses empregados. Este é o primeiro truque. O segundo, depois no ecrã de gravação, se viermos aqui ao nosso Edit Form, vocês vão ver aqui que na prática está data binded a uma tabela de SQL Server, portanto de resto é tudo relativamente normal. E o truque principal está aqui no handler, no código que trata da gravação do item em base de dados. Estamos a chamar um método patch, na prática vai fazer uma criação update do registro, enviando os campos que nós vamos fornecer aqui no formulário da Power Apps. E muito importante, para tirar o máximo partido da integração, é chamar depois o método especial que nós temos disponível na integração do Power BI e da Power Apps, que é o refresh. O que é que isto vai fazer? Vai fazer um refresh visual do relatório. Como este relatório que eu vos vou mostrar está em modo Direct Query, vão ter um refresh imediato, ou seja, não precisam de fazer o refresh do dataset, que de resto até podem estar limitados o número de vezes que fazem isso por dia. E então, eu vou passar aqui para a página onde nós já temos isto funcional. Cá está. Temos aqui já a nossa app funcional. Reparem que se eu não tiver nenhum filtro, ele vai-me listar todos os colaboradores da minha empresa. Eu agora posso, por exemplo, fazer o highlight. O highlight é passado para a app vai à base de dados e filtra só para este colaborador. E agora reparem no seguinte, reparem no valor que temos aqui no Sales Target. E eu vou alterar o valor. E reparem que não vou precisar de nenhum refresh. E ao gravar, já cá tenho o novo valor. E manteve todo o contexto que já tínhamos em termos de highlight do Power BI, mas fez um refresh automático dos visuals e estando isto em Direct Query funcionou perfeitamente. Okay? É outro cenário possível de integração. Podemos usar o cenário anterior para mostrar também a integração do Power Automate com o Power BI. Que cenários é que isso vos permite? Então vamos voltar aqui ao nosso dashboard, onde estávamos a trabalhar anteriormente. Imaginem que queríamos configurar um alerta
em real time aqui para este valor do objetivo de vendas, que está agregado depois por todos os gestores. Então eu queria ser alertado quando este valor subir dos 17 milhões. Ser alertado menos uma vez por hora, embora ele só vai alertar se eu fizer alterações. E o Power BI vai enviar isto para a app, vai enviar por e-mail, mas tem aqui uma opção nova, que é de permitir que o Power Automate configure ações adicionais em resposta a este alerta. Vocês podem usar este template out of the box. A minha sugestão, de qualquer maneira, é que vocês venham aqui aos templates. Realmente é tão fácil de configurar Power BI. Vou encontrar aqui inúmeras receitas já quase finais, resta alterar muito pouco. Por exemplo, tem aqui uma que é muito interessante, que vai responder a este trigger enviando um alerta para o Microsoft Teams. Mas isto podia ser tão complexo como enviar e-mails, requerer aprovação e muito mais. Essa é a vantagem do Power Automate. Por exemplo, tem aqui um cenário que pelo meio tem um processo de approvals. Okay? Então, eu já tenho esse... Vamos criar aqui o alerta, gravar. Acho que está tudo bem. Vamos aqui aos meus flows, que temos aqui já um flow configurado. Eu vou só ter que... Eu segui, grosso modo foi o template. Vamos ter que alterar apenas o ID do flow, porque entretanto ele mudou, como eu recriei. Exatamente, e está aqui em erro. Mas já tenho aqui o alerta novo. Só tenho que fazer isto. No Teams, só tive que escolher qual é a equipa, qual é o canal para onde eu quero enviar o alerta. Eu alterei aqui ligeiramente a mensagem para pôr um link e uma quebra de linha, portanto vai enviar o título, o valor e também um URL para abrir o Power BI, se necessário. Vamos gravar. Já está. E vamos voltar aqui ao nosso budget. Então agora vamos tentar disputar esta alteração. Então vamos usar aqui a funcionalidade de write back que estivemos a ver. Vamos, por exemplo, pegar aqui neste caso, que tem o objetivo de 1 milhão para 2016 e vamos aumentar, tentando forçar a que... Vamos gravar aqui. Vamos voltar ao nosso dashboard. Vamos aguardar um pouco para que ele atualize. Ok, já está, e em breve, esperemos nós, deverá disparar o alerta. Deixa eu confirmar aqui, vamos aqui aos flows, cá está, acho que já começámos a receber aqui um alerta, portanto 17 segundos atrás foi disparado o alerta. Então vamos confirmar aqui. Ok, cá está a mensagem depois que foi enviada. Podem fazer o debug, são funcionalidades de Power Automate, e se tudo correu bem, cá temos o nosso alerta enviado para o Power BI. Como tínhamos escolhido também ser alertados por correio, também recebemos o alerta por correio, mas aqui a grande vantagem é que depois vocês podem configurar as ações que entenderem facilmente aqui no Power Automate, num antigo flow. Portanto, neste caso só enviamos o alerta, mas podia ser muito mais complexo e útil do que isto. Ok? Muito bem. Outro cenário que nós somos grandes fãs aqui na DevScope passa pela utilização do Forms, do Power BI e do Power Automate. Para quem não conhece, o Microsoft Forms é uma ferramenta também muito intuitiva e com a qual conseguem desenhar formas e disponibilizar publicamente ou em equipa internamente na organização, se assim preferirem. Podem fazer isto muito rapidamente. Tem aqui um designer. Eu preparei aqui um formulário muito simples que simula o cenário de avaliação de sessões, de webinars, por exemplo, como esta que estamos a fazer. E coloquei aqui duas questões, portanto, o rating da sessão e o feedback da sessão. E, obviamente, que o Forms em si já guarda todos estes valores, mas há uma coisa muito interessante que nós exploramos já e continuamos a usar hoje em dia na DevScope, fazemos muitas sessões,
que é a possibilidade de enviar logo estes dados para o Power BI, sem qualquer necessidade de integração de dados. Fazemos tudo isso com o Power Automate e com atualização em real time. Então, como é que isto pode funcionar? Antes de mais, vamos criar aqui no Workspace. Eu já tenho criado, mas vou-vos dizer como é que vocês podem fazer isso. Podem criar um streaming dataset, ou seja, um dataset especial que vai receber dados em real time. Escolhem aqui a versão API. Dão um nome ao vosso dataset e depois aqui vão escolher que colunas é que vão receber. No meu caso, eu já tenho aqui o dataset criado, para não criar novamente, só para terem uma ideia, o que é que eu escolhi. Uma data para recolher a data de envio do formulário, a rating da sessão e um feedback adicional, apenas isto. Okay? É assim que está configurado. E depois, com base neste dataset, criei-se um relatório muito simples que me lista os dados que foram enviados e também uma média de sessões. Eu acabei de o limpar, portanto, aqui pode ser que demore um bocadinho a atualizar, mas ele está vazio neste momento. Então, como é que eu posso automatizar a recepção disto no Power BI, a atualização no Power BI? Usamos o Power Automate. Então, podem vir aqui à secção Templates. Eu acho que das primeiras vezes nós usamos isto, eu não tenho que ideia que existisse este template, mas agora existe aqui um, se pesquisarem por Power BI, Forms. Tem alguns passos adicionais que eu não vou utilizar aqui porque tem um passo de aprovação, como vocês podem ver, mas vamos partir deste. Já tenho as autenticações todas feitas aqui. E, como eu tinha dito, este flow no Power Automate tem um passo adicional de aprovação que nós não vamos utilizar. Então, nós podemos fazer o seguinte, reparem, eu vou arrastar este centro do Power BI, que está lá em baixo, vamos pôr logo a seguir de obter o detalhe do Microsoft Forms e vamos apagar este passo e vamos apagar este passo. Agora vamos precisar de preencher o template, portanto isto está neste workspace, este formulário, peço desculpa. Isto na prática é apenas o trigger, depois vamos ter que obter os detalhes do formulário em si, e então temos que fazer isso sempre em dois passos. Vamos escolher aqui o mesmo formulário, e agora vamos escolher para onde é que queremos enviar os dados. Vamos escolher o dataset que eu acabei de criar, vimos aqui ao workspace. O dataset é este precisamente, que tem aquelas três colunas. É um dataset real-time e reparem que ele automaticamente já me está a dizer como é que eu tenho quais são as colunas que eu tenho que fornecer. Portanto, está a par do schema e isto depois torna tudo fácil porque na data eu posso pôr o submission time, que por sua vez vem deste step que está aqui. No session rating, escolho esta coluna, no feedback escolho esta que está aqui e em princípio chega. Vamos gravar, se eu não me enganei nada, já está gravado. Vamos voltar ao nosso dashboard e vamos tentar fazer aqui se calhar um split screen. Vamos pôr isto deste lado e vamos pôr este deste lado. Vou voltar aqui ao dashboard, cá está, e por assim, e vamos então experimentar aqui enviar, vamos fazer aqui um preview, vamos enviar aqui algum feedback, submit, e vamos aguardar um pouco, e cá está. Portanto, o Forms despoltou o trigger no Power Automate e o Power Automate automaticamente enviou para aqui o formulário e podemos tentar enviar outro, só tentar afetar aqui um pouco a média, feedback, submit e cá está. Portanto, afetou a média, já tem duas avaliações e tenho aqui, não tenho a necessidade de fazer qualquer refresh, por isso é que nós gostamos muito disto, resulta muito bem em sessões online. O meu colega Rui Romano é expert a usar isto e tem uma versão bem mais avançada. Isto é apenas para ficarem com uma ideia. Posso mostrar aqui de resto um dos dashboards que ele utiliza em real time enquanto faz as sessões.
e resulta muito bem, e é grosso modo este conceito. Há alguns passos adicionais que ele realiza. Deixem-me só vir aqui aos flows, principalmente para guardar, que eu aconselho também informação, por exemplo, em base de dados. Penso que está aqui neste. É um bocadinho mais complexo, mas além de enviar para o Power BI, grava também numa base de dados. Eu já fiz isto também, por exemplo, podem gravar para o OneDrive. Outro cenário onde isto resultou muito bem e foi muito rápido de implementar, para imaginar, foi numa competição online de Machine Learning, onde nós, na prática, demos a possibilidade a qualquer um, através do Microsoft Forms, de fazer um pouco de Machine Learning. Portanto, através do Microsoft Forms, recolhendo algumas opções, a escolha de alguns algoritmos, usando exatamente o mesmo conceito que vocês viram aqui, com o Power Automate. Depois, no Data Science PT Day, tínhamos um dashboard em real time, a ser atualizado, e esteve funcional durante o dia inteiro, não precisou de um refresh sequer, sempre a funcionar e sempre a atualizar. Fica mais um cenário que podem explorar com a combo do Forms, Power Automate e Power BI. É realmente muito poderoso tudo o que possam fazer, o que tem aqui disponível no Power Automate. Já agora uma nota. Embora o Power BI tem APIs muito vastas e qualquer API, REST, Web, pode ser facilmente chamada no Power Automate, mas out of the box, o Power BI tem suporte para estas duas operações, estas duas ações no Power Automate. Portanto, adicionar rows a um dataset, foi o que nós utilizamos. Também podem, e é muito útil por vezes em processos de integração ou de atualização de dados, forçar o refresh de um dataset. Por exemplo, para casos onde até possa não ter Direct Query disponível, e ele vai fazer esse refresh. Em termos de triggers, neste momento o que tem disponível é quando um alerta como o que nós configuramos fica ativo no Power BI, então pode servir de trigger ao Power Automate. E com base nisto, depois, e com base em todos os outros conectores e ações e triggers, tem um conjunto infindável de possibilidades onde podem usar isto. São estes templates todos que vocês podem ver aqui na galeria do Power Automate. Muito bem, isto conclui as demos à volta do Power Automate. Podiam fazer, obviamente, muito mais, mas espero que dê uma ideia. E agora íamos abordar três componentes que são transversais à Power Platform: os conectores de dados, apenas uma visão muito introdutória, o AI Builder para a inteligência artificial e o Common Data Service. Vamos começar, se calhar, até por este último, mais foco. Relativamente aos conectores, obviamente que a Power Platform tem capacidade para usar imensos conectores. Também podem desenvolver, inclusive, custom connectors. Podem, com estes conectores, ligar a dados na cloud, ligar a dados on-prem através das gateways que alguns de vocês eventualmente já estão a usar, gateways seguras de conexão. Portanto, há muitos conectores disponíveis. Estes conectores orientam-se mais para ir buscar e integrar com dados externos. Em boa verdade, muitas vezes, principalmente se estamos a começar um projeto de raiz, podemos nem sequer ter os dados ainda, então há uma necessidade de criarmos nós um repositório para esses dados. E é nesse sentido que surge aqui uma tecnologia que é o Common Data Service. E haveria várias formas de definir o Common Data Service. Eu vou usar aqui uma que é minha, não vou dizer que seja da Microsoft, e para me repetir uma vez mais aqui nesta sessão, a minha maneira de ver o Common Data Service é um low-code, no-code business database. Ou seja, é uma base de dados a um nível superior da abstração daquilo que tipicamente, se calhar, estão habituados com as bases de dados normais. Eu vou mostrar apenas aqui alguns screenshots, não vamos entrar muito em detalhe, mas tem muitas semelhanças com uma base de dados, mas vocês têm logo uma dica que realmente estão a um nível diferente, porque não têm tabelas, têm entidades. Portanto, isto significa que estão aqui a modelar já entidades de negócio. Obviamente, por baixo, o Common Data Services vai criar as tabelas por vocês, mas depois tem uma grande vantagem em que tem muitas funcionalidades que nos são dadas
out of the box só por este conceito de entidade de negócio. E só para terem uma ideia, eu penso que isto de certa forma nem é exaustivo, mas desde regras de negócio, validação, campos calculados, integração com tudo o que é Power BI, Power Apps e Power Automate e Builder, que vamos ver um pouco mais à frente, exportação para o Data Lake, isto é tudo oferecido ao usarem o Common Database, o Common Data Service. Ok? Um ponto importante também, a ligação do Common Data Service ao Power BI, já desde há muito tempo, imagino que quase desde o início, podem importar dados do Common Data Services, desta base de dados de negócio low code, para o Power BI, podem exportar, se tiverem também Data Lake, através de Data Flows e inclusive configurar processos incrementais. Uma das novidades mais recentes, que não estava disponível logo no lançamento inicial, é que agora o Power BI e o Common Data Service ligam-se através de Direct Query e, portanto, já não precisam de importar ou estarem limitados a importar os dados e podem usar o Direct Query sem importação. E também, eu vou mostrar aqui já agora como é que isso se ativa. No Power Platform, no Admin Center, é muito fácil. Esta feature está em preview e, portanto, não é recomendada ainda para utilização em produção, é mais para avaliação. Mas na área têm que ir ao ambiente onde querem ativar esta funcionalidade e depois vão a Features e cá tem o novo TDS, o Tabular Data Stream Endpoint, que é o protocolo que é usado para o Direct Query no Power BI e também para, por exemplo, permitir que vocês tenham uma entidade no Common Data Service e ao ativarem esta feature conseguem ligar-se por Management Studio. Tenho a ideia que têm que tirar a última versão do Management Studio e atualizar. Ligam-se ao vosso tenant, que está ali identificado, com a vossa conta que utilizariam para entrar dentro da Power Apps e do Common Data Service e têm em versão read-only, neste momento, conseguem fazer os queries em linguagem SQL conforme fariam a qualquer base de dados SQL. O que é que isto permite também? Se bem se lembram, nós tínhamos visto aqui aquele cenário de write-back com o Power Apps Visual dentro do Power BI. Neste caso, o cenário que nós temos aqui montado inicialmente foi configurado com uma base de dados SQL em Direct Query, então dava aquele efeito espetacular de refresh completamente automático, sem necessidade de clicar onde quer que fosse. Qual é a grande novidade aqui? É que exatamente o mesmo cenário pode ser feito agora com o Common Data Services. O que é que isso vai permitir? Vai permitir beneficiar todas as funcionalidades que há pouco eu listei e uma também muito importante, todas as funcionalidades de inteligência artificial que o AI Builder nos traz, porque o AI Builder permite ligação e exploração destas funcionalidades para as entidades que estão dentro, os dados gravados dentro do Common Data Services. Portanto, abre toda esta possibilidade. Neste sentido também, e vocês percebem aqui por esta imagem que o Common Data Service, comparativamente aos conectores, dá-vos muito mais possibilidades de trabalhar os dados, em particular nas funcionalidades de AI. Eu diria no Power BI, eu confesso que acrescentei aqui, ajustei ligeiramente este ecrã, porque é um yes, não é exatamente a mesma coisa que o Common Data Service permite agora, porque vocês têm Direct Query direto e os conectores dependem um pouco, e o AI Builder não funciona sequer, para já na versão atual, com conectores. Tem que ter a informação gravada no Common Data Service, na base de dados do CDS. Ok? Por último, só uma nota final para algo que está intimamente ligado com o Common Data Service, que é o Common Data Model, que é uma especificação open source, é um consórcio, portanto isto não é apenas da Microsoft, e a ambição aqui é conseguirmos ter um esquema
semântico que possamos reutilizar, por exemplo, uma base de dados, podermos cruzar e definir o que é uma tabela de faturas e mesmo que nós possamos integrar a nossa informação com simples mapeamentos semânticos, o que é o número da fatura, o que é uma data, o que é o cliente, o que é o contacto, trazer muitas funcionalidades out of the box que de outra forma teriam que ser configuradas novamente para cada uma das tabelas. E, portanto, o Common Data Model é o que permite tudo isto e cada vez mais soluções verticalizadas poderem funcionar com o Common Data Service. E vocês podem ver aqui que logo out of the box no Core Schema já tem conceitos como a conta, a atividade, o contacto, e-mail, e depois vocês podem simplesmente usar estas ou até mapear estes conceitos para as vossas tabelas e para os vossos dados. Então, avançando agora para as componentes de inteligência artificial com o Builder de AI, só contextualizando aqui um bocadinho o AI Builder. Estamos numa fase onde já temos muito suporte, low code, no code, e onde podemos também olhar para a inteligência artificial não como que tenhamos necessariamente de fazer grandes projetos onde a componente de inteligência artificial é uma grande parte de cada solução ou projeto. Não, o objetivo é que estas componentes possam ser integradas muito facilmente, intuitivamente, e apesar de até terem um papel às vezes pequeno em termos de complexidade e de desenvolvimento, mas podem permitir uma muito melhor experiência para os utilizadores e automatizar e otimizar vários processos. É neste contexto que surge então o AI Builder da Microsoft e novamente é uma ferramenta low code, no code na prática, tem mesmo muito pouco código, onde podem utilizar modelos de machine learning, quer modelos disponíveis, onde não precisam treinar, e depois podem treinar também com os vossos dados e afinar alguns modelos existentes. O AI Builder pode ser utilizado, aliás, na prática está disponível exatamente com os mesmos modelos, quer no Power Apps, quer no Power Automate, e também está integrado com o Common Data Service, no sentido em que depois podem gerar, até calendarizar a execução destes modelos para atualizar a informação no Common Data Service. Então, e é por aqui que vamos começar a demo também. Existem já modelos prontos a usar, em que vocês não precisam de treinar qualquer tipo de modelo, nem de fornecer dados, e estamos a falar já de coisas muito interessantes. Eu acho que vão perceber. Ou seja, já temos um leitor de cartões, temos a clássica análise de sentimento, temos algumas coisas também muito interessantes, ainda para mais sendo genéricas, que não precisam treinar, como a extração de entidades, por exemplo, e em breve vamos ter também o reconhecimento de campos de recibos. Se precisarem, têm então também disponíveis alguns modelos aí sim onde vocês já podem fornecer dados e afinar estes mesmos modelos, tanto para informação estruturada, em base de dados e tabelas, como informação que vem via OCR, de formulários, de fotos. Por exemplo, podem fazer Object Detection e ajustar os modelos para os vossos objetos, e também customizar classificação de texto, se quiserem ir além daquilo das categorias standard que o AI Builder já vos dá. Muito bem. Vamos abrir aqui as Power Apps. Cá está. Portanto, o AI Builder está aqui disponível quer para as Power Apps, quer para o Power Automate, que eu penso que tenho aqui também. Exatamente. Portanto, e podem ver até que os modelos que estão aqui treinados, de alguns testes que estive a fazer, são exatamente os mesmos que estão aqui. Portanto, eles partilham os recursos nesta área de AI Builder. Ok? Então vamos começar pelos modelos disponíveis out of the box, que não precisam de treino, e conseguem ver aqui quais são aqueles que têm neste momento, e ao longo do tempo a Microsoft vai acrescentando mais.
seja, tem aqui, por exemplo, o Business Card Reader. Dependendo do modelo, podem logo conseguir testar aqui o modelo ou não. Este, por acaso, não, porque requer um componente específico para ler o cartão, em termos de processamento de imagem, mas podemos pegar aqui, por exemplo, na classificação de categorias, sem treino, ou seja, a Microsoft neste modelo já tem várias categorias out of the box, e podem experimentar aqui alguns textos, por exemplo, e reparem esta categoria que está aqui em baixo, neste caso uma review positiva. Obviamente aqui estão restritos às categorias que este modelo permite. Conseguem ver logo aqui que os modelos não precisam treinar, neste caso, então podem usar logo diretamente num flow ou numa app. Se escolherem para usar num flow, ele vai sugerir logo um template que neste momento vocês já conhecem. Neste caso é um template interessante que vai, por exemplo, fazer o roteamento de e-mails de acordo com a categoria que é detectada usando este modelo. E podemos pré-criar este componente aqui, este flow no Power Automate. Eu não vou executar até final, apenas para vocês verem. Portanto, tem aqui o trigger quando recebo um novo e-mail na minha inbox, converter o HTML para texto, e depois cá está aqui o tal modelo que depois nós podemos escolher aqui no Flow. E se vocês repararem, aqui vão ver quer os modelos pré-treinados pela Microsoft, quer os vossos próprios modelos. Aparecem todos aqui no Flow à medida que vão treinando, ou que a Microsoft os vai disponibilizando. Isto é, no Flow, no Power Automate, melhor dizendo. Podemos experimentar agora a nível de Power Apps. Por exemplo, tem este que é interessante para extrair entidades, que é algo que pode ser muito útil. Na prática transforma informação não estruturada em texto em informação estruturada, logo. E para vos dar o exemplo que isto vai fazer, imaginem este texto aqui, ou seja, ele automaticamente consegue identificar organizações, datas, números de telefone. Há um conjunto de entidades que eu posso mostrar aqui. Estas são aquelas que, em princípio, o modelo é capaz de reconhecer. Eu acho que já é muito considerável. Confesso-vos que é muito considerável, muito interessante. Vamos tentar pôr aqui um texto mais interessante. Eu vou copiar e colocar aqui, porque podem escolher esta frase ou podem colocar aqui um texto que pretendam. Portanto, o meu nome é Rui Quintino. Tenho 30 anos, não precisa de ser tudo verdade, não é? E tem aqui uma crítica, por exemplo, a um produto, mais alguns dados. Vamos ver o que é que isto dá. Ok, assim à primeira vista notam aqui algumas coisas que podiam estar melhores, mas a verdade é que eu fui mauzinho aqui também. Muitas vezes nestes cenários, nós aqui em Portugal ficamos às vezes um bocadinho mais desfavorecidos, porque as coisas acontecem sempre primeiro no inglês e demoram muito tempo a sair para português. Curiosamente, não é o caso, porque nós já temos o suporte para português nestes modelos. E se eu mudar para português, executo novamente. E os resultados vocês podem ver, portanto, identifico automaticamente o nome, a idade, o local, valores monetários, uma percentagem, percentagem, e o e-mail. Confesso-vos que tive de fazer aqui um pequeno ajuste. Não fiz muito até chegar e vocês podem testar, vão perceber que não é preciso e realmente funciona muito bem. Houve aqui um ajuste que eu tive de fazer e da próxima vez espero que já esteja melhorado aqui o modelo, porque o DevScope ele não detecta. Difícil perdoar Microsoft, mas se pusermos assim e já cá está. Portanto, eu acho que numa próxima versão já devemos ter esse problema resolvido. Então, para usar isto na app, estes modelos pré-treinados, como é que estes modelos são usados no Power Apps? Na prática são fórmulas, e o facto de serem fórmulas é muito flexível porque podem usar em imensos sítios. E então, eu já tenho aqui uma aplicação
que mostra um bocadinho este cenário, com algumas coisas adicionais. Peço desculpa. Não sei se dá para ver, mas eu não sou propriamente perito no desenvolvimento de power-ups. Obviamente vocês conseguem, até cosmeticamente, produzir coisas muito bonitas, não foi o meu foco aqui. Então, usando os modelos out of the box, não precisam de treino, vocês só têm que usar uma função no power-ups. Está tudo disponível debaixo da AI Builder. Por exemplo, para detectar a linguagem, só têm que passar o texto e depois vão buscar a linguagem que está aqui. Eu aqui nesta app criei apenas duas entradas alternativas de input. Eu tanto posso dar o texto, que é o que está aqui, ou posso dar uma imagem com o Text Recognizer. Deixa-me aumentar aqui um pouco, seja melhor. Com o Text Recognizer, e se for assim, então esse texto é passado para este input e depois deste input segue para a detecção de linguagem. Aqui também, como vimos, e é um aspecto importante, como nós detectamos aqui a linguagem, depois passamos a linguagem para as restantes chamadas. Se eu vier aqui, onde é que está o text? Reparem que ao chamar a análise de sentimento, eu estou a dar tanto o input, o texto, mas depois estou a passar a linguagem que vem desta caixa de texto que está aqui. Depois temos aqui um componente também muito interessante, que eu acho que é dos mais interessantes, que faz a extração de entidades. Isso é através da função, se viermos aqui, isto é uma galeria, portanto temos que vir aqui ao items. Então no items, simplesmente nós vamos buscar todas as entidades, passando também o texto e a linguagem que foi detectada, e depois simplesmente fazendo o bind a entities, automaticamente é detectada o tipo, o campo tipo e o campo valor, value. Mas obviamente depois podiam formatar isto aqui como pretenderem. Então vamos testar. Eu vou pôr o texto que tínhamos, mais coisa, menos coisa. Fiz aqui umas correções. Obviamente não me tinha preocupado em fazer as contas, mas agora acho que está, ainda está aqui, portanto não faz muito sentido. E para testar que está a funcionar, cá está a classificação de sentimento negativo, com base nisto que está aqui. Vamos fazer um teste, eu não experimentei isto, mas vamos, sei lá, achei espetacular. Isto não está muito bem escrito. Aqui, ok, é mixed porque efetivamente depois eu tenho aqui pior e portanto isto não será muito fácil, mas vamos experimentar assim. O que é que dá? Não sei se ele alterou já. Ok, ainda não. Bem, mas eu vou pôr aqui o que estava assim. E vamos confirmar. Reparem que ele detectou automaticamente uma categoria, não foi com nenhum modelo treinado, a linguagem, o sentimento, neste caso mixed, o nome, idade, a cidade, aquilo que nós já tínhamos visto, a percentagem, a organização, o e-mail e o número de telefone. Eu tenho aqui uma foto que tirei aqui rapidamente de parte de trás de um livro, em alternativa, está em inglês, vamos ver. Conseguem ver aqui já, e reparem que depois podem fazer o mouse over, inclusive é muito interessante aqui, podem já agora definir um evento para mostrar o texto que está aqui selecionado. O OCR funcionou muito bem, acho que não falhou nada, eu estive a confirmar grosso modo o texto. Reparem, detectou a linguagem e depois a partir daqui fez tudo bem. Microsoft, uma outra coisa não está correta, mas para algo out of the box, honestamente é impressionante. É muito, muito, muito interessante. E claro, podem publicar esta app e usar esta app no telefone, ficam com um mini mobile scanner se quiserem. Vou mostrar também outro componente out of the box que vocês podem usar,
que é o leitor de cartões de visita. Muito semelhante à implementação, arrastam um componente e depois só fazem bind dos campos ao componente. É só carregar. Tem aqui o componente que é nativo e depois o componente em si devolve os vários campos. Eu aqui aproveitei apenas estes, só para vos mostrar. Não estou a enviar os dados para lado nenhum, mas depois obviamente podiam fazer isso aqui. E a mesma coisa podiam fazer no Power Automate. Podemos vir aqui até às imagens de exemplo, Business Card, escolher aqui esta, que é um bocadinho mais exigente. Reparem que o cartão está... Ele faz uma coisa interessante, que é, ele tem a imagem original, se for preciso, mas ele seleciona logo e mostra a área de cartão que ele detectou, e podem ver aqui os campos todos corretamente extraídos via tratamento de imagem e OCR, e agora podia enviar isto para o meu Outlook se quisesse. Ok? Passando agora para os modelos customizados. Nós tivemos a ver estas opções que estão aqui, não todas, mas várias. Mais acima, vocês então têm a possibilidade de criar os vossos próprios modelos, ou seja, refinar com os vossos dados. Eles já vêm um pouco treinados de origem, mas vocês podem afinar depois para os vossos objetivos. Não vamos ver aqui todos, mas para vos dar um exemplo, já temos aqui alguns treinados, de resto, para depois percebermos como é que eles podem ser usados na Power Apps e no Power Automate. Mas vamos, por exemplo, ver aqui como é que seria o workflow para treinar um modelo de detecção de objetos. A equipa do Power Apps já tem um lab com imagens, que é o que eu vou utilizar aqui, e vou chamar isto T-Detector. Vou fazer aqui Create. Deixem mostrar aqui o cenário que nós vamos trabalhar. Portanto, este que está aqui. Deixa-me só abrir. Ok. Este que está aqui. São imagens com 3 tipos de latas de chá, 3 cores diferentes. É um exemplo relativamente simples. O modelo apanha rapidamente o padrão. Então, como é que isto funciona? Como neste caso nós sabemos que em princípio são objetos que vão estar em instantes e na área de retalho, vamos escolher esse modelo, porque teremos resultados melhores desta forma. Podemos dizer aqui quais são os tipos de objetos que vamos querer reconhecer. Podemos ir buscar ao Common Data Service. Neste caso eu vou optar, imaginem, temos aqui vários tipos, Mint. Não vou fazer tudo porque já tenho o modelo treinado, mas este e o outro, deixem-me relembrar qual é que é. É o Rose. Muito bem. Agora eu vou simplesmente fazer upload, não vou fazer de muitas imagens. Vamos aqui à área de treino. Já sabem, em termos de machine learning devem sempre separar os dados de treino e de teste. Só para verem como é que é o processo de upload e de classificação. É muito intuitivo e muito fácil de usar. Ora, próximo e de imediato. Agora eu teria que fazer o tagging destes objetos e perceber. Ele rapidamente até começa a sugerir os objetos. Podem ver que ele já apanhou. Portanto, este é Rose, este canela, sim, próxima imagem e assim sucessivamente. Se ele não apanhar, vocês podem definir as bounds do objeto.
mas por norma, alguma coisa deste género. Eu não vou deixar chegar até ao fim, não justifica, depois ainda demora alguns minutos a treinar, depende obviamente do dataset. Então vamos aqui aos modelos que eu já treinei, conseguem ver aqui o Green Tea Detector, foi o que eu treinei previamente, tive aqui alguns minutos a correr, dá-vos logo uma ideia de resultado, neste caso é um modelo fácil, as imagens também são sintéticas e portanto não é surpreendente os resultados. E podemos fazer aqui um teste rápido, deixem-me fazer o drag and drop de uma imagem que eu vou buscar ao dataset de teste, para não haver aqui batota, e vamos ver. Vai demorar algum tempo. Ora bem, está Rose e Mint. Acertou os três. Então, vocês, depois de ter o modelo treinado, e este modelo eu treinei e depois fiz outra coisa, que foi publicar o modelo, para vocês poderem usar, vão ter que publicar o modelo. Só depois de o publicarem é que estas opções ficam aqui disponíveis, quer no Power Automate, quer no Power Apps. Dependendo dos modelos, pode surgir uma opção adicional. Deixa-me mostrar aqui, que é este caso, que é um caso de classificação de texto, de informação estruturada. E reparem que neste caso, depois de eu publicar o modelo, eu já posso ter outra terceira via de utilização, que é a utilização conjuntamente com o Common Data Service, que me vai permitir, por exemplo, fazer a calendarização, se eu quiser, ou sempre que chegarem novos registros, automaticamente é executado o modelo para fazer a classificação desses mesmos registros. Mas voltemos aqui ao nosso modelo de imagem, este que está aqui. Então vamos imaginar que agora queríamos usar este modelo dentro das Power Apps. Aqui deste lado temos a documentação, se precisarem de mais informação, mas aqui nesta opção do Use Model, que tem disponível depois de publicarem o modelo, vocês vão ver que tem logo o suporte para ele vos criar um template de aplicação ou de Power Automate. Por exemplo, vamos criar aqui uma app. Ele vai pré-configurar o componente e vai já fazer o bind do componente a este modelo que nós acabamos de criar. Cá está, reparem, ele configurou o componente de Object Detector. Está aqui, podemos aumentar, não vou complicar muito aqui esta app. O ponto importante de perceberem é que ele já pré-configurou o modelo para aquele modelo de onde nós partimos. Mas se tivéssemos mais, podíamos obviamente mudar aqui a qualquer altura. Então vamos experimentar. Vamos executar aqui. Novamente vamos escolher aqui uma imagem de teste. E podem ver, está correto. Exatamente. E este componente, claro, como os anteriores, devolve uma coleção como resultado e, portanto, com as posições da imagem, o tipo de objeto, e depois podiam fazer as integrações a partir daí dentro da Power App. Além disso, na vertente de Power Automate, ele tem mesmo suporte, pode criar logo a partir daqui um flow, vocês podem criar de raiz, mas assim já tem os passos pré-configurados. Reparem que é um workflow muito simples. Também é bom para ilustrar aqui uma funcionalidade do Power Automate. Vamos continuar. É uma funcionalidade interessante do Power Automate. Vocês podem configurar botões, mas são botões que podem receber inputs. Neste caso tem um input que será do tipo fecheiro, uma imagem. E reparem, a chave está toda aqui. Depois é usado o componente Predict do AI Builder, onde mais uma vez, tal como na Power App, foi pré-selecionado aquele modelo. Mas eu podia selecionar aqui outro modelo que eu tivesse disponível aqui no meu AI Builder, ou, como já vimos, dos modelos pré-disponíveis que não precisam de treino. Todos aqueles modelos de reconhecimento de entidades,
podiam ser aqui usados. E depois aqui ele já tem suporte para enumerar cada um dos objetos e extrair os dados. Obviamente o que falta depois neste flow do Power Automate é vocês definirem se o querem enviar para o Power BI, por exemplo, com um real-time streaming, querem enviar para uma base de dados SQL, querem enviar, as possibilidades são ilimitadas. Além dos modelos para processamento de texto e imagem, outro que podem customizar é o de predição, mas baseado em informação estruturada. Por exemplo, modelos de churn, de forecast, por onde já têm bastante ou alguma informação histórica. O importante aqui é que estes modelos têm que partir sempre do Common Data Service. Por exemplo, neste caso temos aqui uma tabela onde podemos modelar a propensão de um visitante do nosso site em efetuar uma compra. Portanto, temos aqui várias características dessa sessão de visita ao site e temos uma label que nos indica se efetivamente o visitante comprou ou não naquela ação. E essa coluna que nós queremos prever é essa que está aqui assinalada. Então, no AI Builder nós escolhemos o modelo de prediction e ele vai-nos apresentar um wizard. A primeira coisa que nós vamos ter que escolher é qual é a tabela e qual é a coluna que nós queremos prever. De seguida, dessa entidade podemos escolher quais são as colunas. Adicionalmente, o AI Builder, se esta entidade tiver relações com outras entidades, vai listá-las aqui e vocês podem utilizá-las também. Mais recentemente, o AI Builder implementou também esta possibilidade de vocês definirem filtros para este modelo, que abre a porta para terem modelos específicos por área geográfica, por produto. Aqui não vou definir nenhum filtro e vou utilizar então toda a informação que está na tabela. E, grosso modo, é isto. É o wizard. Resta treinar o modelo com a opção treino. Esta sequência eu gravei previamente porque ainda iria demorar alguns minutos. Depois do treino, ao abrir o modelo, podemos rever a performance do modelo. Também é interessante, out of the box, ele dá-vos uma ideia dos outros campos com mais capacidade preditiva sobre a coluna-alvo que nós escolhemos, os chamados key drivers, que podem aqui confirmar, e às vezes serve até para fazer algum debugging e troubleshooting do modelo. Muito importante, e como vimos antes, nós não podemos usar o modelo antes de o publicar. É um conceito-chave, temos que publicar o modelo. Depois da publicação efetuada, agora reparem, já naquele botão em baixo temos a opção Use Model e podemos então usar o modelo. Os modelos de informação estruturada à data podem ser usados no Power Automate e também via Common Data Service, estas duas opções que estão aqui a ver. Um exemplo do Power Automate, já vimos antes, ele vai abrir um template. O template base que ele usa é um trigger no Common Data Service, ou seja, ao ser criado ou ao ser alterado um registro desta entidade, vai disparar este flow no Power Automate e depois esta parte do trigger, e depois tem aqui a parte do predict, que vai usar o modelo que nós acabamos de treinar, que é aquele que está ali. Uma diferença para os casos de modelos de texto e de imagem é que temos que passar as colunas uma a uma, mas também é muito fácil porque quer no input que vem do trigger, quer no output que vem do trigger, quer no input que vem do predict, os campos estão identificados e muito rapidamente vocês conseguem fazer o binding de todos os campos, como é este caso que estão aqui a ver. E a partir daqui, claro que podiam enviar isto para novamente alterar no Common Data Service ou ter aqui uma notificação, enviar para outro local qualquer, com as opções que já conhecem do Power Automate. A outra opção de utilização do modelo é a integração automática com o Common Data Service, que permite atualizar de forma regular a entidade no próprio Common Data Service. E não precisam de fazer muito, tem aqui esta opção, definir qual é a regularidade com que o querem fazer.
O AI Builder automaticamente criou as colunas na tabela, uma para a previsão propriamente dita, outra para a probabilidade, como estamos a falar no caso de uma coluna binária. Já agora, podiam ter aqui outro tipo de colunas com vários valores ou uma coluna numérica, funcionaria de forma semelhante. Também interessante é que para cada registro ele vai guardar a explicação, ou seja, qual a importância de cada uma das outras colunas teve naquela previsão do registro, que é algo também muito, muito útil. Estando no Common Data Service, e claro, usando o conector que funciona em modo de importação ou agora Direct Query, para o Common Data Service podem ver quer os dados originais, quer as previsões no Power BI e desenhar dashboards e relatórios e experiências à volta desta possibilidade. Uma opção também útil, que é a opção de retreino do modelo, também têm disponível, podem calendarizar ou podem também forçar, se necessário, a qualquer altura. Tem a opção para isso. Um ponto importante, caso não tenha ficado evidente, à data, a integração do Power BI, do AI Builder, não é exatamente direta. Que eu saiba, à data não podem usar ainda os modelos AI Builder diretamente no Power BI. Então, o que fazem é usar as Power Apps, o Power Automate e o Common Data Service como ponto para fazer chegar a informação ao Power BI. Portanto, ela chega lá da mesma maneira, tem que passar por estas ferramentas. Dito isto, eu queria relembrar que antes do AI Builder já tinham e continuam a ter disponível os modelos cognitivos que podem usar nas pipelines de preparação, por exemplo, do Power Query no Power BI. E já tinham isto e continuam a ter. Só para vos deixar aqui um breve exemplo, portanto, tem aquelas opções lá em cima no Power Query, isto também está disponível nos Data Flows, e estes serviços cognitivos permitem-vos trabalhar imagem e texto, convertendo em informação estruturada, já desde há algum tempo e continuam a existir. O que é que vocês podem fazer com isto? Podem, por exemplo, a partir de uma lista de reviews, com base em informação não estruturada, por exemplo, texto e imagem, estas opções, tal como algumas do AI Builder, permitem transformar esta informação em informação estruturada, das imagens recolher tags, do texto recolher tags e sentimento e exportar toda esta informação para uma base de dados, para o Power BI e depois criar os vossos dashboards em cima disto. Mais recentemente, há uma opção também muito interessante a este respeito de modelos da AI, que é usar os modelos que estão disponíveis no Azure Machine Learning diretamente no Power BI, que é outra terceira opção que está ali, e automaticamente ele vai detectar e numerar os modelos que têm disponíveis na vossa subscrição da Azure, ao qual o utilizador terá acesso, tem que ser dado o acesso, e depois podem usá-los diretamente aqui também no Power Query e nos Data Flows no serviço Power BI Online. Okay? O schema também é definido à partida e, portanto, tem logo este suporte muito intuitivo para fazer o binding das colunas. Uma parte interessante é que, se estiverem a utilizar o serviço de AutoML do Azure, podem fazer isto end-to-end sem código, só com o user interface, o novo user interface do Automated ML. É muito, muito interessante. Todos estes modelos que eu estou aqui a mostrar, à exceção de um, foram todos gerados assim, para terem uma ideia. E bem, estamos já quase no final desta sessão. Eu queria deixar-vos alguns recursos para quem ainda não teve a oportunidade. É muito fácil começar com estas ferramentas, ficam os endereços. Muito do que viram hoje está disponível gratuitamente ou em modo trial. Não deixem de rever os vários webinars deste ciclo, lembrando que os anteriores já estão disponíveis on demand. Este também vai ficar em breve, certamente. O próximo é já dia 7 de julho, na próxima terça-feira, na mesma pelas 10 horas da manhã. Será sobre uma temática muito importante, a de boas práticas, governance, segurança, associados ao desenvolvimento nestas tecnologias, âmbito deste ciclo de webinars. Ainda na temática de hoje, recomendo também este outro webinar disponível on demand, das sessões Microsoft Virtual Mornings, que é precisamente sobre Power BI também e Power Platform.
Obrigado por me acompanharem até aqui. Eu espero ter deixado alguns apontadores e que vos permita iniciar e explorar o potencial desta plataforma e destas tecnologias. Ficam os contactos, façam chegar as vossas questões. Não se esqueçam de participar na sessão de perguntas e respostas, que começa já de seguida, live, aqui na plataforma onde está a decorrer o webinar. Muito obrigado, bom trabalho e até já!